Só queria deixar um recado bem rápido aqui antes da gente começar. Esse episódio, na verdade, foi gravado originalmente lá pro podcast Além de Sênior, porém, na época, o meu vídeo acabou tendo problema e eu perdi mais da metade da minha gravação. Então, por isso que na época eu acabei não lançando. Mas aí eu fiz um exercício aqui de tentar relembrar as perguntas que eu fiz para conseguir, de fato, criar um episódio, né? Criar ele completo ali e trazer para você aqui. Então, vamos lá. Agora a gente está trazendo para o podcast Tech Leadership Rocks, mas o assunto ele continua sendo técnico ali, né? Então faz parte da nossa área. Então, sem mais delongas, bora para o episódio. Hoje a gente vai conversar com o Vinícius Ponte, também conhecido como VP. Ele atua como Chief Strategy Officer na U-Services Cloud Solutions. Tudo bem, Vinícius? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar falando sobre um tema que eu adoro, que é infraestrutura em nuvem. Conte comigo aí. Boa, vamos lá. A gente também está aqui com o Otávio, né? Meu co-host. E aí, Otávio, como é que você está? Nossa, como sempre, um prazer imenso falar de uma coisa que eu entendo muito pouco da área, né? Que é operações em nuvem. Então, vai ser muito legal aprender aqui nesse papo. Boa. Daí eu queria, antes da gente começar, né, pedir para o Vinícius se apresentar melhor, contar o que ele faz ali no dia a dia. Não, legal, bacana. É até interessante, eu vou falar um pouquinho. Eu sou formado em economia, tá? Não tenho uma formação técnica na área de tecnologia, tá? Tenho uma formação em economia com uma pós-graduação em administração de empresas, tá? Então eu venho dessa área de tecnologia um pouquinho lá atrás, desde 95. Minha formação original era na área de network, de redes, quando houve a privatização das telcos, lá em 95, com o falecido Sérgio Mota. Então, fui um dos primeiros caras certificado BGP no Brasil, de internet. Naquela época tinha o UOL, vocês vão lembrar do UOL de disquinho, acesso discado. Então, eu venho dessa época, tá? E aí, em 2000, teve o boom, estourou a bolha da internet, vocês vão lembrar, 99 para 2000, das .com, e eu fui trabalhar no data center. Então, basicamente, eu comecei em 2000 na área de tecnologia da informação, tenho 20 anos trabalhando com infraestrutura, data center na veia, vindo desde a infraestrutura on-premise, aquele tradicional de lata, máquina, storage, switch dentro do data center, até hoje para os nossos vanguarda de infraestrutura em nuvem, serverless, PaaS e afins. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Algo interessante, Edu, que é o seguinte, às vezes, meu filho que brinca comigo, né? Perguntou, papai, o que você faz? Você é meteorologista, né? Só fala em nuvem, 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 nuvem. É até engraçado explicar. Outro dia eu fui explicar para minha mãe o que eu faço, eu demorei 1 hora, foi difícil explicar, tá? Não é algo simples explicar o que você faz. Então, quando alguém me apresenta, eu vou fazer um financiamento, vou em algum lugar, o que você faz? Minha profissão é economista, ponto. Serra por ali, não entra no detalhe não, porque é complicado você falar pro gerente do banco o que faz da vida, tá? Nossa, Esse é aquele ponto que é sempre complicado. Eu acho que todo filho, ou quase todo filho, tem dificuldade de explicar para os pais o que faz. Natural, natural. Cara, minha primeira pergunta, curiosidade, você conseguiu? Porque até hoje não consegui. Conseguiu? Você Se conseguir conseguiu explicar explicar a para os seus profissão? pais o que você faz. Eu vou Que eu muito numa, confesso que eu desisti. eu vou muito numa linha que primeiro entendem que infraestrutura é desenvolvimento de software, tá? Ah, você desenvolve sistema, você vai desenvolver software. Falando, não desenvolvo software. Apesar de hoje a infraestrutura estar muito mais para o lado do software do que da infra pura, você tem que saber desenvolver em alguma linguagem, mas eu não desenvolvo. Como que eu explico? Eu explico sobre uma hospedagem. Então, quando você vai lá, você não compra no iFoods, você não compra, não usa Uber? Uso. Então, esse sistema do Uber que você está usando no celular, ele está hospedado em algum lugar. Esse software em algum lugar. Ele tem uma comunicação com o cartão de crédito, com o taxista, desculpa, com o motorista do Uber, com todo o ecossistema. O que eu faço? Eu desenho essa arquitetura para que esse sistema possa rodar. Então eu vou muito mais nessa linha de um arquiteto, de um engenheiro que desenha uma casa, desenha uma plataforma para poder explicar um pouquinho como que funcionam essas coisas. Mas é complicado às vezes de explicar, tá? Não é fácil não. É próximo o suficiente, vamos dizer assim. Boa. Daí eu já queria aqui começar falando aqui de cloud, né? Queria entender contigo aí pela experiência que você tem e tal, todo esse tempo de experiência, o que você vê ali enfim, nas empresas por onde você passou, que você porventura já tem dado consultoria e tal, quais são os principais erros que essas empresas cometem ali quando se trata de infra cloud? Vamos lá, só uma informação importante, tá? O Brasil, ele está adiantado com relação à Europa na sua adoção de jornada de cloud, tá? Aqui, o nível de adoção no Brasil ele é muito superior do nível de adoção em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, França e assim por diante, tá? Está muito mais à frente. Então, a gente aprendeu muito mais
Errou muito mais, mas aprendeu também. O Brasil tem essa característica de errar e aprender rápido. O principal erro que se comete hoje em cloud, aqui no Brasil, lá fora, mas aqui no Brasil principalmente, é o as is. Você pega a sua infraestrutura em cloud do jeito que ela está aqui e transforma para cloud. Da infra on-premise para cloud. O modelo que a aplicação ela trabalha no cloud, em cloud é diferente do on-premise. Qual que é o principal ponto? A sua conta vai lá para cima. A questão financeira. Existe uma estatística de que aproximadamente 30 a 40% dos projetos de cloud eles têm um rollback pela questão financeira. O cara vai primeiro para a nuvem, fazendo um as is, tem um tombo financeiro, ele volta para dentro de casa, aprende e vai numa segunda etapa de novo, de uma maneira mais estruturada. Então o principal erro é fazer o as is, achar que a nuvem é a mesma infraestrutura que você tem no on-premise. E até aproveitando já esse ponto, queria entender como é que a gente deveria, então, pensar nesse tipo de migração, né? Quais são as preocupações ali que a pessoa pode ter ao fazer essa migração, que as empresas podem ter e tal, para onde ela deveria estar olhando para fazer uma migração com sucesso? Então vamos lá, eu tenho uma infraestrutura on-premise, eu tenho lá meu RP rodando no meu on-premise no data center, tá? O que eu tenho sempre que trabalhar? Eu tenho que sempre trabalhar com ociosidade. Então, a minha aplicação ela vai estar trabalhando sempre na casa de 60% de ocupação do que eu tenho disponível na infra on-premise. Por quê? Se eu estou trabalhando com uma Blade lá no meu on-premise, para o meu RP, e eu preciso expandir, só o processo de compra de uma Blade, com aquisição, a entrega, instalação, você pode pôr 2 meses aí. Então, eu sempre tenho que estar trabalhando com uma métrica de 90 dias, 60 a 90 dias, de ociosidade na minha infraestrutura. Então, eu trabalho com uma métrica de 60%. Quando eu vou para a cloud, onde eu tenho elasticidade em questão de segundos, de minutos, eu aumento o processador, memória, disco, seja o que for da minha aplicação de uma maneira muito rápida, eu trabalho com 90% a 95%. Então, minha aplicação está sempre trabalhando no topo. Ele gera um alarme de 90% e 95% ele escala. Para quê? Para que eu possa estar otimizando ao máximo. O que acaba acontecendo? Você migra para a nuvem no modelo as is e continua trabalhando com 60%. Se você fizer um custo, uma relação de custos, de valores, por exemplo, de nuvem com on-premise, a nuvem é muito mais cara. Por quê? Porque ela está embarcando outros requisitos para você ali. Então você sempre tem que estar trabalhando com o topo, que eu falo que é o seu balde cheio da sua aplicação, trabalhando com 90% a 95%, que a hora que você precisar escalar, você consegue escalar. Então esse é o principal ponto, você dimensionar a sua aplicação para que ela vá para a nuvem, sua plataforma vá para a nuvem, de uma maneira que ela extraia o máximo da nuvem com relação à disponibilidade, performance, capacidade e afins. Não trabalhar no modelo on-premise. Esse é o principal ponto ali para você ter uma atenção, mudar a chavinha, que nuvem é diferente do on-premise. Não, eu queria aproveitar esse ponto para entender essa questão do percentual que você comentou, né? Que você falou ali de 90%, 95%, né? Que seria o threshold. Se a gente deixar aplicações rodando nessa faixa aí, não corre o risco de ela ficar mais lenta e tal, porque é um negócio que normalmente a gente se preocupa quando vai rodar uma aplicação. Tem a CPU lá em cima, memória lá em cima. Isso. Aí o que você tem? Você tem várias técnicas, várias melhores práticas ali para você poder escalar a sua aplicação. Então você tem que ter uma stack de observability, que era monitoração, passou para telemetria e hoje é de observação, muito bem azeitada para que ela detecte, você tem lá o seu threshold, tá? Tem a sua plataforma de monitoração. Vamos falar no conceito de monitoração. Opa, bateu 90%. Ele fala, tô olhando. Ó, ficou em 90% mais 5 minutos. Opa, vou escalar minha máquina. Ele já troca o shape, já aumenta, faz o autoscale horizontal ou vertical, adiciona a máquina no load balance. Então, você tem um processo muito rápido para você não ter esse tipo de problema. Porque se você não tiver e for um processo manual, esquece. Você vai topar e vai cair sua aplicação. Então, isso daqui é toda a questão da automação, da orquestração. Eu costumo dizer que o cara que trabalha em nuvem, ele é um preguiçoso, tá? É o preguiçoso funcional. Então, tudo que você faz 1, 2 ou 3 vezes manualmente, tem que scriptar. Então, o que acaba acontecendo? O preguiçoso funcional entra nesse caso. Tá topando 90 minutos. Desculpa, 90%. Ficou por 5, 10 minutos, depende da métrica que você colocou. Topando 90, bateu 95, opa, escala. Scale out ou scale in, já sobe. Então isso vai te garantir que você não tenha problema. Mas precisa estar sempre afinado, muito próximo ali do que está acontecendo na sua plataforma. Uhum. Um ponto interessante quando você fala de economia, bastante interessante, do custo também, né? Só que tem outra variável que muitas vezes a gente acaba não olhando, que é o conhecimento do time em saber lidar com esse tipo de plataforma, né? Um caso muito comum, inclusive, como você falou de prejuízo, é aquele caso que todo mundo já passou, né? Antigamente era dar update firmware
E hoje em dia é passar o fim de semana com algumas distâncias super poderosas ligadas no fim de semana e ter um prejuízo que você só vai descobrir no final do mês. Então, como lidar com essa gestão de conhecimento, né? E risco, normalmente de Vamos lá. nuvem? Eu liderei uma operação de data center aqui na América Latina até os anos 2011, né? Então, o que eu estrutura on-prime, se a gente estava iniciando a jornada para a nuvem. O que eu escutava muito? Isso da galera técnica, tá? O problema de custo é do cliente, não é meu. Escutei muito isso. O problema do custo é do cliente, não é meu. Não, pelo contrário. O problema do custo, se você é cliente ou fornecedor, é seu. Hoje passa a ser do técnico, não é mais da área de negócios. Então, você tem que acompanhar. O que tem sido feito hoje no mercado, que o budget não é mais de tecnologia. O budget, o orçamento, é da área de negócios. Então, vem a área de marketing e fala, tem que soltar uma campanha no mercado. Eu tenho 200 mil reais para gastar com essa campanha. Se você já tem uma campanha para lançar e tem quanto vai ser gasto, o cara que é o cara de tecnologia, ele vai ter que dimensionar aquilo ali para entrar nesse budget e voltar para o negócio. Com 200 mil que você tem, eu posso te entregar isso. A sua expectativa era maior. Não consigo te entregar. Então, essa galera tem que ser drivada por grana também. Não dá mais para ser drivada somente por tecnologia. Eu vou pôr a aplicação no ar e que se dane. Não, eu tenho que pôr a aplicação no ar, garantir o budget, eu tenho que garantir a disponibilidade, a performance, a capacidade. Então, hoje o cara técnico, o engenheiro, o arquiteto, o operador, analista, seja quem for, ele faz parte do ecossistema e é responsável por aquilo. Não é mais aquela esteira que o cara faz. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Ele tem que garantir isso daqui também. Então, a questão financeira ela é muito importante. Eu posso dizer que mesmo o cara sendo um cara operacional, ele tem que ter um papel, pelo menos, tático. Porque ele tem que acompanhar a evolução. Ele não pode colocar uma plataforma no ar sem ter os requisitos de negócio, sem saber o que ele vai ter que fazer e sem dar um acompanhamento. Então, esse ponto é muito importante. E isso, aqui no Brasil, nós amadurecemos há cerca de 2 anos com a pandemia. Antes da pandemia, o dinheiro era à vontade. Gasta, sai fazendo. Como veio a pandemia? Todo mundo veio para o home office. O uso de aplicativos começou a ser maior. O custo de infraestrutura começou a aumentar. Apesar da receita aumentar das empresas, a infra também começou a aumentar. Precisou fazer um tanning financeiro. Aí sim a galera começou a trabalhar um pouco melhor na camada tática, na camada de grana. Pensando de como fazer com relação à grana para evoluir e não ficar estourando o budget, entendeu? E é interessante, né? Quando você fala dessa preocupação com o produto do time de engenharia, né? Isso é uma coisa muito legal do nosso podcast, que é justamente tocar no coração desse público, né? Que almeja alcançar a pós-senioridade como Staff Plus Engineer, né? Que é o outro nível aí do contribuidor individual. E um dos pontos, né, do nosso ranking, né, que fala, o Sven Peter fala bastante sobre isso, é o grau de impacto. Então, o staff, ele tem um nível, o principal, ele já tem que ter um outro nível de distinguish outro nível, né? Sendo que o principal, esses três precisam se preocupar com o produto, então esse tipo de coisa é obrigatório e mandatório para quem quiser ser pós-senior. E o principal, ele é duplamente obrigado a pensar nesse tipo de coisa, tanto no cenário atual quanto no cenário futuro, né? Então, tudo é software, né? Como diria o CMMI, e não tem para onde correr mais, né, com relação a isso. Eu gostei muito da sua explanação, Otávio, achei super legal. Da maneira como você expôs, eu vou plagiar nas minhas palestras aí, porque eu achei interessante, como você falou. Eu falava de uma outra maneira, mas achei a sua mais direto ao ponto. É bem isso mesmo. E o que eu acrescento é o seguinte: você hoje não faz mais um produto para o cliente, você faz o produto com o cliente. Então, o seu cliente é marketing. Então, eu faço junto com o marketing. O produto de marketing é com o consumidor, marketing faz com o consumidor. Então eu preciso fazer uma jornada para entregar uma plataforma para marketing de uma campanha com ele ao meu lado ao longo dessa agenda de, por exemplo, de 2 meses, 3 meses. Eu não posso entregar a plataforma para ele depois de 3 meses sem ter o acompanhamento com ele e ele sabendo o que está acontecendo. Então é muito importante isso daí mesmo. E cada vez mais deixando tecnologia de canto. Como é deixar a tecnologia de canto? Requisitos de negócio, requisitos funcionais, para depois a gente embarcar a tecnologia nessa jornada aí. Isso é muito interessante, sim. E eu queria até puxar esse mesmo
tópico, vamos dizer assim, só que de um outro ângulo. Porque assim, eu tenho visto uma tendência muito grande nas empresas nos últimos anos de trazer a operação para o mais próximo possível dos desenvolvedores ali na ponta, né? Só que fazer isso também traz alguns riscos ali, né? Porque não necessariamente as pessoas têm experiência suficiente para lidar com toda a infra que está ali por trás, enfim, a questão de talvez automatizar alguns processos, por aí vai. Eu queria entender, na tua visão, Vinícius, até que ponto faz sentido puxar isso para os desenvolvedores e o que talvez seja melhor, enfim, deixar com um time de operações e tal, enfim, qual é a tua visão em relação a esse tema como um todo? Vamos lá, antes de responder, vou só dar um contexto, tá? Nós estamos vivendo uma era agora, você já deve ter escutado, modelo de squad, Spotify e Netflix. Todas as empresas querendo buscar o estado da arte com Netflix e Spotify. Ok. Eu vi empresas já de varejo que tinha 200 colaboradores de tecnologia e hoje tem 800, porque montou squad para tudo quanto é lado. Então, assim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo nessa questão com relação a isso. O dev, entrando na sua pergunta, agora dando esse contexto na sua pergunta. O dev é o cara que o quê? É o cara que codifica, que entrega uma plataforma, entrega um sistema. Então, esse cara tem que estar focado nas melhores práticas da plataforma. Resiliência, circuit breaker, patterns, uma série de outros requisitos ali para ele poder entregar essa engenharia de software. Ele não tem que se preocupar com a infraestrutura. Lógico, ele tem que ter uma infra lá para ele poder trabalhar. Então, o cara Ops tem que estar próximo dele, entregando os requisitos para que ele possa entregar a infra dele. Então, assim, um modelo ideal qual que seria? Uma pipeline que ele tenha uma interação do time de Ops junto com o time de Dev, mas seja aquela interação pontual. O cara de Ops aterriza no time de Dev, implementa o que tem que ser feito, deixa orquestrado, automatizado e sai. E aí o cara de Ops o cara de Dev tem uma pipeline lá, um CI/CD, para fazer as suas entregas e o time de Ops opera esse ambiente para ele. Então, assim, esse é o modelo que eu vejo de sucesso. O que eu vejo que acaba acontecendo? O time de Ops entregando responsabilidade para o time de Dev, para ele poder fazer um infrascode, fazer uma chamada de infraestrutura, e o cara não está preparado para isso, não tem os requisitos, muitas vezes também não quer fazer, ele acaba fazendo de qualquer maneira. Então, precisa segregar muito isso aí. Tem que juntar os times sim, só que eu acho que essa integração tem que ser feita pontualmente, não precisa ser ad eterno. É legal você ter uma squad? Acho legal, para você fazer uma entrega numa plataforma. Mas depois que a plataforma foi entregue, essa squad pode ser desmontado. O time de Ops pode sair dali para começar a tomar conta de outras coisas e começar a operar realmente nessa plataforma. Não precisa ficar inserido dentro do time de dev ali, são coisas diferentes, entendeu? Essa é uma visão, tá? Existem outras linhas daí de pessoas que entendem que o cara de infra hoje morreu e o cara de dev tem que fazer tudo, que é como o cara do Spotify. O cara de dev faz tudo. Legal. Você encontra um cara desse no supermercado, na prateleira, um super stack, você não encontra. E quando você encontra um cara desse, é caríssimo, caríssimo. Então, assim, eu prefiro trabalhar no modelo do varejo, onde tem mais gente disponível ali, do que você trabalhar com super-heróis somente, entendeu? O lance da Netflix também, primeiro, é a raridade, né? Porque é um dos salários mais bem pagos no mercado do mundo. Um outro ponto eles só pegam profissionais sêniors ou nível técnico acima. Então, é um nível bem seleto, com qualificações bem seletas. Sim. E mesmo assim, até onde eu sei, posso estar enganado, nunca trabalhei na Netflix, só ouvi podcast e white paper sobre o assunto, eles têm grupo de especialistas. Então, não é tão verdade assim que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, tá? Apesar de eles terem cunhado lá o conceito de Dev Lifecycle, né? Que é o desenvolvedor que é responsável por todo o ciclo de vida da aplicação. Só que esse ambiente que ele está interagindo é um ambiente já automatizado, já otimizado para ele. É uma coisa que muita coisa o pessoal esquece. O outro ponto cara, quantas pessoas no mundo têm o conhecimento de múltiplas áreas na área de ciência da computação? É um animal muito raro esse. E um outro ponto cara, tem um risco, né? Que é o maior erro da galera, dar aquele lance do pato, né? Não nada direito, não voa direito, não anda direito. Isso é um profissional que não coda direito, não entrega a operação direito e não se preocupa em segurança de nível software, não se preocupa em segurança de nível de operação e por aí vai, né? E a OSP fala sobre isso, né? 75% dos problemas de segurança são vulnerabilidade de códigos bem simples. Sim. E uma grande parte do problema de segurança de operação
é uma pessoa que deixou o IP público do banco de dados e que você trocar a senha padrão quando coloca a senha, né? Tem isso mesmo. Pegando esse gancho do Netflix, eu conheço dois caras, só dois caras, que realmente são fora da curva, tá? Conheço dois caras assim que. Um deles é gerente de arquitetura na Riachuelo, trabalhou comigo na B2W, o cara é realmente fora da curva. E um outro é um engenheiro da AWS, está nos Estados Unidos também, passou aqui pelo Brasil, trabalhou comigo. Os caras são fora da curva. Beleza, fora isso, não conheço outros caras assim que poderia ser esse modelo de Superman, tá? É difícil. E aí, por mais que esses caras são os Supermans, conhecem de tudo, esses caras não conhecem de tudo na essência. É o que a gente está falando de especialidade. Então, quando você vai falar com um cara de segurança, o cara é especializado naquilo ali. O cara sabe daquele bits e bytes. Quando você vai falar com o cara de analytics, de data, o cara consegue te dar uma aula e te instruir como você montar uma aplicação com as melhores práticas de dados, de segurança e assim por diante. Então, eu não acredito nesse modelo do super-herói. Acredito sim, de você ter um cara que tá muito na moda hoje, full stack, né? Que o cara consiga desenvolver, mas com requisitos e com parceiros do lado apoiando nesse desenvolvimento, nessas entregas, nas suas especificidades, né? O que tem que ser feito. Mas para isso, você precisa de uma boa engenharia de aplicação, da engenharia de você saber o que você vai ter na sua aplicação, requisitos funcionais, requisitos técnicos, interconectividades, uma série de outros itens ali para que você tenha muito bem desenhado isso daí e que você possa entregar. O que eu vejo está acontecendo muito hoje aqui é que eu costumo falar que o simples é o elegante, né? Faz o simples que é o básico, né? Então, o básico. Faz o simples que você vai funcionar de uma outra maneira. As jornadas de aplicações sendo muito sofisticadas, com containerização, data driving, com uma série de outras coisas que quando você vai ver no final do dia, aquela plataforma não precisava de tudo aquilo ali. Podia ser uma plataforma rodando com um simples PHP num Apache, conectado no MySQL, o famoso LAMP, funcionava perfeito, estava rodando numa boa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa sofisticação também de uma maneira desnecessária. Pensar no simples. O simples é mais elegante e é mais fácil de sustentar, de operar e de crescer, né? Ai, cara, você basicamente definiu, você releu o livro, né, que é a filosofia do sistema de software, né? Que ele fala que o maior desafio do sênior é atingir a simplicidade. Sim. Então, você sabe que um profissional ele é sênior ou pós-sênior quando ele evita o over-engineer no máximo possível em sua essência, né? E falando sobre isso, né? Uma coisa que eu vejo também nessa adoção de cloud é que ainda somos muito tímidos em usar services, né? Então tem um database as a service, plataforma da service, esse tipo de coisa, né? E no geral a galera foca muito no IaaS. A minha primeira pergunta é o que você acha sobre isso? É uma boa prática? Qual o risco de usar um PaaS ao invés de um IaaS ou qualquer coisa nesse sentido? Vamos lá, eu sou adepto do serverless, tá? Há muito tempo com relação a isso. Então, nós temos que usar sim o serverless. Ele traz alguns riscos, traz algumas dificuldades que têm que ser mensuradas naquele momento. Então, por exemplo, nós estamos vivenciando agora a descontinuação do TLS, versão 1.1. Ok. Você tem que habilitar a versão 1.2. Existem alguns artefatos em nuvem que ele não tem essa disponibilidade de você nativamente trocar o TLS. Então, esse é um produto que você não poderia usar. Você teria que ir para o modelo IaaS, porque você não consegue fazer a gestão do TLS. Pegando um caso simples, tá? Mas as nuvens estão se preparando já para entregar mais configurações para o usuário, para o engenheiro poder tomar conta disso daqui e poder estar usando. Tá mudando o conceito. As pessoas gostam muito de trabalhar com modelo IaaS, porque o modelo IaaS você consegue enfeitar o pavão, você consegue criar novas estruturas, você consegue fazer outras coisas ali. Mas o modelo serverless, o modelo do PaaS, já te entrega algo que ele já está sustentável, já tem esteira para você poder operar. Então, vou dar um exemplo novamente quando eu falei do PHP. Vamos lá. Eu tenho um software PHP, um cadastro vamos dizer, um negócio bem simples, cadastro de uma clínica, tá? Software PHP, cadastro de uma clínica. Que eu tenho front-end basicamente conectando num banco de dados. Pô, esse cara, eu posso subir ele para o modelo SaaS. Eu vou lá na AWS, eu posso usar o Beanstalk da AWS, por exemplo, junto com um banco DynamoDB, eu coloco uma aplicação dessa no ar em cerca de horas. E tenho toda
a resiliência, tenho toda a stack de observability com o CloudWatch, eu posso estar monitorando, gerando todos os meus thresholds, escalando e assim por diante. Legal. Qual que é o impeditivo disso aqui? É o conhecimento. As pessoas ainda conhecem muito pouco de PaaS. As pessoas conhecem muito mais de IaaS. Há uns 2 meses atrás, nós fizemos um processo seletivo aqui na YouService, contratando um DevOps, um cara DevOps. Na verdade, o que mais apareceu, vou falar de cada 10 casos, 8 eram especialistas em infraestrutura. Aquele cara que conhece SO, banco, network, mas o cara não conhece infra em nuvem. Você começa a conversar com o cara sobre serverless, o cara não conhece. Então, a grande verdade que utiliza-se muito IaaS hoje por falta de conhecimento, não por medo, entendeu? O cara não conhece. E conforme a empresa cresce, é natural que a infraestrutura fique um pouco bagunçada ali, né? Como que a gente consegue manter uma boa organização tirando o mínimo possível de liberdade dos desenvolvedores? Não, isso é legal, é uma pergunta bacana. Eu falo muito isso quando eu estou prestando algumas consultorias, tá? Você tem que criar um framework da sua empresa, tá? Um framework próprio. Então, assim, ó, nós somos uma empresa de varejo. Ok, então tá bom. Nós faturamos aí 100 milhões ano, tá? Eu tenho um roadmap aqui do nosso plano de negócio que em 3 anos nós vamos faturar 500 milhões. Então tá bom. Então nós temos que construir um framework para uma empresa que fatura 500 milhões. Então coletar dados, coletar informações sobre a plataforma que fatura 100 milhões, como escalar para 500. E aí você ter esse framework com alguns padrões de engenharia muito bem definidos. Então, por exemplo, linguagem de programação. Pô, para que uma empresa dessa precisa ter 3, 4 linguagens? Eu vejo o cara desenvolvendo em Java, em .NET Core, em .NET, em Python e Go, que é a linguagem da moda agora. Pô, o que faz sentido pra gente? Uma ou duas. Ó, eu vou desenvolver em front-end, tudo que for front-end é A. Tudo que for back-end vai ser B. Pô, mas eu tenho uma vertente aqui dentro de casa que é financeiro. Então, o financeiro trabalha muito com essa linguagem. Então, eu tenho que definir o que vai ser feito. Próximo passo, requisito de infraestrutura. Nesse framework, tá, nós vamos trabalhar com IaaS ou com PaaS? Vamos trabalhar com os dois, tá? Com os dois. Quais são os serviços PaaS que nós vamos trabalhar? O que faz parte desse nosso roadmap? O que faz parte do IaaS? Então, definimos de uma maneira muito bem clara com os requisitos de negócio para que a gente possa seguir com esse framework. E aí o principal é o seguinte, um CNPJ ele é feito por CPFs. Não adianta você falar, aquela empresa é ruim, aquela empresa é boa. As pessoas que fazem empresa ruim, empresa boa. Então, a tecnologia ela tem que ser centrada pelas pessoas, não pela empresa. Então, as pessoas têm que falar, vamos trabalhar e tem que ter um guardião que garante que isso siga. Quem que é esse guardião? O guardião é o líder, é o CTO, o CEO, seja o nome que for ali, o gerente, o cara que é o líder da tecnologia daquela empresa, ele tem que ser o guardião e garantir que somente aquelas tecnologias, aqueles frameworks vão ser utilizados. E para sair dessa utilização, tem que passar por ele. Por quê? Para garantir que todos estão de uma maneira alinhadas, com uma simplicidade. Então, multi-cloud. Pô, eu acho da hora, multi-cloud. Bacana. Por quê? Porque você traz uma resiliência para o seu negócio. Porque, vamos dar um exemplo, você usa a Microsoft, nesse caso de varejo que eu comentei. A Microsoft tem um problema no Brasil, sua aplicação fica fora. Então, você vai falar, pô, mas é difícil a Microsoft ficar fora. Eu concordo com você, é super difícil. Vamos trabalhar com multi-cloud? Vamos. Para eu ter resiliência da minha plataforma? Vamos. Só que a maturidade para ir para o multi-cloud tem que ser muito alta, você tem que ter muito maduro, porque você vai fazer um estrago, você vai trazer mais uma nuvem para dentro de casa, outros artefatos, outros conceitos, e vai virar uma bagunça, e principalmente a questão financeira. Então, é legal para o multi-cloud? É legal, mas espera aí. Vamos ver se se tem aderência, se tem faz sentido para a gente dentro de casa, para garantir a simplicidade. Isso que acaba acontecendo muito, Edu. A gente viaja na maionese, não adianta. Não sei se você já passou por isso, você vai comprar um carro, você fala, vou comprar um carro de X mil reais. Quando você está vendo, você está comprando um carro 2 vezes mais do que você orçou ali. Já está viajando na maionese. Então, é o problema nosso do ser humano, é natural, você começa a viajar. E aí tem que ter um guardião que traga de novo nós para a terra, que nesse caso é a esposa. Não vai comprar esse carro não, vai comprar aquele ali, tem isso daqui, no caso do carro, te traga para a terra e você siga com os padrões da simplicidade que você já estabeleceu. E é bem legal, né? No caso da organização, essa esposa é justamente para quem está falando desse podcast, né, que é o SAF Plus, né? Então ele tem essa função chata de ser aquele cara que faz as perguntas certas no momento certo, né? E fazer aquele porquê, né?
Então, tem um artigo muito legal que fala sobre a complexidade de escolha, né? Então, é paradoxal. Os desenvolvedores têm muitas ferramentas, o que teoricamente deveria fazer o desenvolvimento muito mais fácil, porém está muito mais lento justamente dado a quantidade de coisas que você pode escolher. E a gente está vivendo uma nova era, desculpa agora, está muito incipiente, que é a era do low code, no code, né? Nós começamos aqui. E tem que separar um pouco, que as pessoas acham que no code, lá na frente, você não vai ter código nenhum para desenvolver. Pera, sim, vamos dar um conceito aqui que o código sempre vai desenvolver, o que vai acontecer é que você vai acoplar módulos de uma maneira muito mais fácil com relação a isso. E esse acoplamento na infra vai ser muito mais simples também. Então, lá na frente, vai ser mais tranquilo você trabalhar com essa questão do código dentro de uma plataforma. Só que nós estamos aprendendo a trabalhar com isso, o mundo está aprendendo, não é só o Brasil. Então vai ter muita evolução, muita mudança aí, vai ter muito sangue correndo também por volta dos projetos, até aprender, mas eu sempre foco que a simplicidade é o que nós devemos trabalhar para que você possa ter uma jornada mais segura, uma jornada mais confiante com relação ao seu cliente. Falando no tema da liderança, né? Eu costumo dizer que a comunicação da liderança com o liderado, ele é um handshake do TCP. Eu falo, o cara recebe, me devolve dizendo que tá ok. Aí eu falo, entendi que você entendeu a minha comunicação. E hoje em dia, com essa era de comunicação, ter muita informação, as pessoas se perdem. Então a gente precisa garantir que o recado foi dado, entendido, que ele vai seguir naquela linha que tem que ser feita. Então, é muito importante essa linha direta do líder com o liderado. Então, eu particularmente não vejo mais sentido hoje nessas questões de hierarquias, tá? Então a gente tinha muito um modelo matricial, né? Diretor, superintendente, gerente, coordenador, supervisor, líder. Hoje a hierarquia ela é muito enxuta. Você tem desde vamos falar assim, diretamente de um analista respondendo para um diretor, tendo uma linha dotted line com o cara. Então essa comunicação, isso daqui tem que estar muito próximo, tem que estar muito, o cara é muito alinhado com todo mundo ali. E parece um clichê, né? A liderança, por exemplo. O cara tem que liderar por exemplo. Então tem que estar liderando. Se é para fazer algo simples, tem que ser feito ele fazer simples para que o time faça algo simples. E aí, entrando nessa linha que você comentou do dev, o que eu faço muito hoje aqui, tá? Até com o nosso time aqui da YouService. A gente faz um processo de aterrissar dentro de squads de clientes para estruturar esse framework, para ajudar ele no desenvolvimento, e depois a gente sai. E aí fica dando alguns pings, aterrissos pontuais para garantir que aquilo está sendo implementado. Então você aterriza vou pegar esse cara que eu falei que é fictício, tá? Esse reteio de 100 milhões de reais que ele quer chegar em 500 milhões em 3 anos. Tá? Como que é a plataforma dele? Quais são as funcionalidades? Vai ter integração com terceiros? O que ele quer fazer ali? Opa, define o que vai ser feito. Cria pipeline, cria os artefatos, estipula o que vai ser feito, deixa o cara trabalhar. Passa 1 mês, 2 meses, volta no cara lá, faz um outro processo com ele de imersão, um processo de novo de reciclagem, transmite conhecimento para ele. Legal, entendi, vai embora, volta mais 1 mês. Então esse é um processo cíclico, é um processo de PDCA, que você vai analisando como que o cara está trabalhando, tá? E o que precisa ser orientado, o que precisa ser refeito. Então isso é muito, muito importante. Quando você deixa experiência própria, um cara de infra junto com o cara de dev, full time, esse cara de infra, ele acaba se tornando a raposa que toma conta do galinheiro. No final do dia, você vai ver que a aplicação ela não tem alguns padrões que foram definidos, porque o cara se tornou muito parte daquele processo. Então ele acaba, é natural do ser humano, ele acaba quebrando algumas regras para facilitar as entregas. Então você quebra o seu padrão, o seu framework em função do carisma, da empatia que se criou ali. Então você precisa separar isso daqui. É difícil, Edu, é difícil, mas tem que separar isso daqui, entendeu? E como que eu consigo lidar com a questão do custo se eu estiver migrando a minha infraestrutura para a nuvem? Vamos lá. Quando você vai para uma aplicação na nuvem, você já tem que ter seu budget bem definido já, tá? Se é muito ou pouco, não interessa. Você tem que falar, essa minha aplicação vai custar X mil dólares na nuvem. Ponto. Tá muito bem definido. Você fez alguma conta, uma calculadora, um site, seja o que for, você tem que ter feito alguma coisa. Não pode ir para a nuvem sem um orçamento, sem um budget. Não dá para ir. Então, beleza. Se está certo ou errado, você vai aprender na prática aquilo ali. E aí você tem que ir acompanhando esse orçamento para garantir
que você está dentro daquele padrão. Então, por exemplo, você orçou lá que vai gastar $2.000 por mês com uma plataforma. E você está gastando lá os seus $2.000 ali por dentro. Ok, legal. Está gastando. Só que aí você começa a olhar, será que não tem como otimizar? Essa otimização é chamado FinOps, que é o modelo operacional financeiro. De você olhar e falar, opa, eu vou fazer um FinOps aqui, otimizar o meu recurso, otimizar escalas, você vai trocar modelos, instâncias, spots, por exemplo, você vai fazer desligamento de máquinas fora de horário de pico. Então tem uma série de técnicas para você poder estar fazendo. Para isso, você precisa ter um DevOps focado em FinOps. Então você tem que ter um cara para isso. Então, o que eu recomendo? Você ter na sua empresa, na sua organização, um cara que fale somente de grana dentro da nuvem. Que o cara vivencie, que ele tenha, lógico, todo o conhecimento do framework, da estratégia da companhia, mas ele viva somente o FinOps, como se fosse uma nova disciplina, uma nova prática. Nós temos a prática de Dev, de Database, de Security, e uma prática de financeira, que é o FinOps. Para o cara estar olhando aquilo no dia a dia e falando se realmente dá para ter um ganho financeiro ou não, está acompanhando. Esse cara vai estar analisando a sua plataforma e dizendo o que pode ser feito, de que maneira pode ser feito, junto com o time de Ops e com o time de Dev, para poder implementar e garantir que você tenha uma otimização de recursos, tá? Um dado do Gartner diz que 67% das empresas que adotaram o FinOps conseguiram ter uma redução financeira ao longo da sua jornada. Então, não disse quanto, tá? Mas disse que você reduziu. Então, isso significa que vale a pena você ter alguém tocando a sua jornada de nuvem, olhando de uma maneira bem diretamente a questão financeira, tá? Que você vai ter ganho sim. E quais os principais erros que as pessoas normalmente cometem quando estão migrando para a infraestrutura na nuvem? Sim, o não uso de cache, por exemplo, é algo no e-commerce que tem muita imagem, o cara não tem cache. Estoura o transfer in e transfer out. É um negócio mais simples que tem ali com relação a esse tipo de coisa, né? Uma outra questão que afeta muito é o dimensionamento das máquinas. Sempre trabalhar com as máquinas no topo, como eu falei, máquinas grandes. Então você podia estar trabalhando com shape X, está trabalhando com shape Y. Esses são os dois principais pontos que você acaba cometendo erro. E aí, algo que é arquitetura de software, mesmo em nuvem, que as pessoas acabam errando, os arquitetos, é criar monolítico, tá? Puta, isso é o que mata. A gente tá já passou dos anos 2000, estamos nos anos 2020 aí já, e ainda o cara constrói uma aplicação toda baseada em microserviços, toda segregada, só que tudo bate no banco de dados transacional ali. Puta, aí mata. Cadastro de cliente, pedidos, transações, aí mata. Aí você tá criando um Frankenstein ali que daqui a alguns anos aquilo não se sustenta. Então, a questão do microserviço para o banco de dados é muito importante. Você segregar também em mini bancos de dados o cadastro de produto, cadastro de clientes, cadastro de transportadora, cadastro de cartões de crédito e assim por diante, seja o que for meio de pagamento, criar microserviços de banco de dados. Quando você cria um monolito ali, depois você não volta, você não resolve mais, você volta para os anos 2000 lá naquela modelo de camada de aplicações, né? O famoso aplicações de 3 camadas. Então são os principais erros aí que acontecem na jornada de nuvem, tá? Porque o maior desafio é o over-engineer do lado do dev, assim, né? Que eu vejo bastante, né? Então tem um lado, eu quero ficar no monólitos lá, bonitões, e tem um lado contrário, né? Que eu pego uma aplicação, boto para cada classe nova, eu crio um microserviço novo, né? Então, assim, para fazer uma pequena modificação, tem que modificar 6, 7 microserviços. Isso. Falando um pouquinho só, não vou entrar no Technicase, essa questão do microserviços aqui, de criar umas classes, o que eu recomendo é você criar uma classe primária, onde ele tem todas as subclasses ali, derivadas para você ter o seu framework. Então, a sua distribuição do software, para que você possa depois estar agrupados. Então, por exemplo, a classe chamada cadastros. Então, dentro dessa classe, você cria todas as suas classes de cadastros, produtos, clientes, transportadores e assim por diante, para você poder realmente ter uma manutenção mais simples com relação a isso, tá? A ter uma estrutura mais fácil, ao ponto de que você precisa incluir num cadastro de clientes uma informação chamada CEP que não tenha, que você inclua aquilo ali de uma maneira que ele faça todo o transbordo para o ecossistema de uma maneira mais simples. Só que para isso tem que estar muito bem azeitada a sua orquestração, a sua engenharia, a sua arquitetura, para isso acontecer.
Mas é um paradigma, tá? De você fazer o mais fácil, que é o monolito, para você fazer algo que é o mais funcional, que é a questão dos microserviços. E aí você vai me perguntar, pô, Vinícius, microserviços não é simples. O monolito é algo mais simples, funcional. Ele é mais simples. Só que no modelo estrutural, não. Ao longo do crescimento de anos, você vai ver que o monolito não vai se tornar simples, vai se tornar muito complexo, né? Então, é um paradigma. Você vai ter que pesar a mão muito bem ali para fazer isso acontecer, tá? É um termo que nós roubamos de vocês, tá? Você falou que da economia e tal. Um termo que a gente usa bastante é o tal trade-off, né? É lidar com trade-offs. Que é justamente, cara, qual a vantagem nesse cenário, qual a vantagem naquele cenário. E uma coisa legal que você falou foi isso, né? Juntar os contextos, né? Que é o bundle context que o Fowler fala nos artigos dele, né? Então, eu tenho um contexto de pagamento, um contexto de produto, um contexto de cadastro, ao invés de fazer como o Eduardo falou, né? O pior dos cenários, um monólito distribuído, que são 12 microserviços que dependem de um único banco de dados. Esse único banco de dados cai, todos os 12 microserviços caem junto com ele. Sim, sim. E a gente está muito na moda, falando muito de microserviços, Docker, Kubernetes agora, falando bastante com relação a isso. É muito legal, facilita muito a vida do dia a dia, a vida do desenvolvedor. A gestão de uma plataforma de Kubernetes não é simples, não é um negócio trivial, então precisa ter uma maturidade muito grande com relação a isso. E aí, onde entra? Entra quem aí nesse circuito todo? O líder, né? Para dimensionar o que é melhor, um cara que é experiente, que tem requisitos de negócio, que sabe o que faz mais sentido, o benchmark de mercado, olhar outras indústrias, outras empresas da mesma indústria ou de outras indústrias para entender o que os caras estão fazendo. Então faz um papel mesmo de aprendizado. A tecnologia por si própria, ela é a última step. Então você tem que olhar muito o que está acontecendo no mercado para você poder fazer o que é melhor para a sua organização, para a sua empresa. Em se tratando de nuvem, qual o mínimo de monitoramento que você acredita que as equipes devem ter? Não, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta interessante, tá? Tudo na vida você precisa gerenciar. E para você gerenciar, você tem que saber o que está gerenciando, tá? Então eu vou dar um exemplo clássico meu aqui. Eu tenho 4 filhos. Gestão de 4 filhos é uma gestão diferente de quem tem um filho. Eu preciso monitorar os meus filhos, saber o que eles estão fazendo, o que está acontecendo, para eu tomar decisões com eles. Então, é uma monitoração, estou trazendo para um outro cenário, diferente de uma monitoração de quem tem um filho. Quando nós estamos falando de uma empresa pequena, que ela está iniciando sua jornada, ela tem toda a chance de iniciar sua telemetria, sua monitoração de uma maneira mais assertiva. Quando eu pego uma empresa grande, uma multinacional, que já tem seu ambiente, não tem monitorado, nós temos que fatiar o que ele tem lá para a gente começar algo pequeno. Sonhe grande, mas comece pequeno, porque senão a gente não acaba de fazer isso daqui. Então, o principal ponto é você ter em mãos, saber quais são os seus artefatos. O que é o artefato? O que eu tenho que monitorar? Então, eu tenho uma aplicação de saque na nuvem. Eu sou um grande varejista aí global. Tá? O que compõe esse saque? Compõe a URA, o storage, o servidor, o switch, o firewall. Então, o primeiro ponto é a monitoração de inventário. O que eu tenho ali? Quais são todos os meus ativos IP? Tudo tem endereço IP, eu tenho que monitorar. Beleza, primeira camada. Então, eu sei que tudo está monitorado. Pelo menos up e down. Caiu, subiu. Segundo ponto, correlação de eventos. Então, tá bom, eu tenho storage. Se esse storage falhar, o que para? Quais aplicações param? Porque eu tenho 5 storages, tá? Mas o storage A parou. Quais aplicações vão parar? Criar um mapa de serviços. Então, eu criei um mapa de serviços para saber qual a interdependência de cada um para eu poder estar monitorando esse cara. Terceiro ponto, são as métricas, tá? Minha métrica do quê? Eu vou trabalhar com thresholds. 80%, 70%, 60%. O que eu vou monitorar? Somente infraestrutura? Não. Processador, memória, disco, espaço? Ok. Mas eu tenho que monitorar conexões, deadlocks em banco, sessões ativas que não estão em uso, que são as sessões inativas, uma série de outras coisas eu tenho que monitorar aí para garantir a saúde da minha aplicação. E por último, eu vou monitorar, pegar todos esses itens e criar indicadores de negócio que fazem sentido para mim. Então, por exemplo, eu sei que é uma aplicação, ela tem um horário de pico aqui, na hora do almoço, do saque,
de 3.000 conexões. Pô, legal. Então, com base nessa informação, eu sei que na hora do almoço, da 1 às 2, eu tenho que fazer um auto-scaling da minha plataforma para suportar esse volume de ligações aqui, ou abrir novos canais na URA para poder estar suportando esse ambiente. Então, esse é um processo que ele começa do básico até um negócio, mas ele é cíclico, é um PDCA. Então, eu tenho que ter também um time dedicado para isso. Então, eu tenho que ter um cara de Ops acompanhando esse processo e vivenciando isso. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho, o Edu? Eu tenho um cara especialista em FinOps, está monitorando a questão financeira. Eu tenho um cara especialista na questão de monitoração, de performance, capacidade e afins. Eu tenho um cara especialista em segurança. Aí a gente vai no contrafluxo do que nós falamos no início, Otávio, da questão do Netflix. A Netflix tem especialista para tudo. Ela não tem especialista para tudo. Ela tem práticas também separadas que os caras tomam conta dessas práticas, que é o que a gente está falando aqui. Eu nunca vou ter um cara que vai saber de tudo. Então eu preciso ter, no caso da telemetria, da monitoração, um cara que vivencie isso e crie os alarmes, que crie os thresholds, que crie números para que o time de dev e o time de ops possa melhorar a aplicação, escalar, enfim, fazer o ciclo contínuo dessa aplicação. E lembrando bem, tá? Cara, é muito Simon Sinek, né, do Golden Circle, né? Entendeu a motivação, entenda o porquê depois, ou comece pelo porquê, né? Vocês podem perceber que a área de TI hoje, o líder de tecnologia, muitas vezes ele faz parte do board da companhia. Muitas vezes. Ele está lá no board. Ele ocupa uma cadeira. Você tem a cadeira do cara da... Quando você pega um varejo, eu falo muito do varejo já, você tem o financeiro, você tem o cara da logística e distribuição, você tem o cara da manufatura, e o cara de TI está ali sentadinho com ele. Por quê? A tecnologia hoje, ela é negócio, não é mais tecnologia. Então o cara está ali discutindo com seus pares o que é necessário para o negócio e o que tem que implementar com o seu time para suportar o crescimento da companhia. Então, a questão da senioridade é uma senioridade muito mais de negócios do que técnica. Lógico, eu sou um cara técnico, mas se você me botar do lado de um cara, de um DevOps sênior, para discutir bits e bytes com o cara sobre o HPA, que é a alta disponibilidade do Kubernetes, como implementar, eu não vou conseguir dizer pro cara qual o comando que ele faz ali. Não tenho mais essa propriedade. Mas eu consigo discutir com o cara de que nível de disponibilidade nós vamos trabalhar ali, qual vai ser a métrica e afins. Então, isso que eu quero dizer. Isso é a senioridade. A senioridade não é técnica. E hoje em dia, se tem muito esse conceito. Aí eu vou ser promovido de júnior para pleno porque eu conheço mais tecnologia. Legal, quando você está na esteira técnica. Só que você vai bater num nível que vai falar, opa, daqui para frente não é mais tecnologia. Daqui para frente é engenharia, arquitetura, negócios. São outras coisas, não é mais tecnologia que você vai ter que aprender. Por exemplo, eu gostava muito de participar de eventos fora do Brasil relacionados a cloud técnicos, tá? Eu fui umas 4 vezes no VMworld em São Francisco. Hoje, para mim, não faz mais sentido participar de um VMworld. Hoje, para mim, faz sentido mais participar de um summit que vai ter em Frankfurt em setembro, que são sobre tendências de cloud e negócios, do que propriamente falar sobre tecnologia. Para o meu papel, tá? Não que tecnologia não é importante, mas para o meu papel hoje, eu tenho um time que está vivenciando tecnologia dia a dia, que está estudando, que está ali. Eu não preciso mais estar, lógico. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu sou um cara de uma prática sênior, de uma arquitetura. Eu tenho que discutir com eles no nível de bits e bytes, mas não escrever o que vai ser feito. Então tem que ficar muito essa carreira, essa trilha, tem que ficar muito bem clara para os profissionais que estão nessa trilha, saber qual que é o papel dele, para onde que ele quer ir, entendeu? Bom, queria deixar um espacinho aqui no final, Vinícius, para você fazer o seu jabá. Pode ficar à vontade. Não, legal. Assim, falar só um pouquinho aí, rapidinho, sobre o meu papel hoje, tá? Hoje eu atuo no mercado aqui na YouService como um estrategista, um advisor, ajuda empresas em sua jornada digital através da transformação de nuvem, né? Até troca, eu não falo transformação digital, eu falo transformação em nuvem, porque a gente transforma com a nuvem, tá? Apoiando as empresas que têm dificuldades, têm necessidades de ir para a nuvem, já estão na nuvem e precisam de um apoio, podem contar comigo, estou aí para ajudar com relação a isso. Tenho uma experiência muito grande em varejo, falo muito de varejo porque eu venho da indústria de varejo, mas atuo hoje no financial, manufatura também, e sinto-se à vontade. E agradeço vocês aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre nuvem, expor um pouquinho do Vinícius aí, compartilhar as minhas experiências. Obrigado, Otávio. Obrigado, Vinícius, pelo papo aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima.